E aí, pessoal do Me Salva, tudo bem? Vamos começar o nosso curso sobre imperialismo e Primeira Guerra Mundial. E o assunto desse primeiro vídeo é neocolonialismo e partilha da África. Muito bem, para começar nós temos que pensar então qual é o conceito desse tal neocolonialismo. Esse neocolonialismo ele é um fenômeno, uma dinâmica que ocorre no final do século XIX, início do século XX, que se caracteriza pela concorrência política e econômica entre as potências, ou seja, os países do capitalismo avançado daquela época, por matérias-primas e mercados consumidores, além, ou seja, fora dos seus territórios originais. Então, basicamente, o que acontecia era países europeus, países do capitalismo avançado, principalmente deste continente chamado Europa, que exerciam algum tipo de dominação, que buscavam esses mercados consumidores, essas matérias-primas, em outros continentes, principalmente na África e na Ásia, que são continentes adjacentes à Europa e que serão os principais alvos deste colonialismo. Sempre lembrando que nós estamos falando de neocolonialismo, porque ele é diferente daquele colonialismo dos séculos XVI até o XIX. Bom, estas potências, então, que vão disputar esses mercados, que vão disputar esses fornecedores de matérias-primas, eles podem ser classificados em dois grupos. Nós podemos falar das potências clássicas e das potências novas. Aqui nós estamos falando, nessa primeira aula, sobre as potências europeias. Isso é muito importante de ser lembrado. Bom, as potências clássicas são aquelas que já vinham com um processo avançado de industrialização há mais tempo. Por exemplo, a Grã-Bretanha. Que foi o palco, como vocês sabem, da primeira Revolução Industrial. Outra potência clássica é a França, que depois da Revolução Francesa também adere a essa dinâmica mais consistente de revolução industrial. Essas potências clássicas são as potências que saem na frente. São as primeiras a ocupar estes territórios em além-mar. As potências novas são aquelas potências que vão aparecer tardiamente a partir de movimentos de unificação nacional tardios. Aqui nós estamos falando principalmente da Alemanha, na época Império Alemão, e da Itália. Por terem se unificado tardiamente, esses países vão se industrializar consistentemente somente na segunda Revolução Industrial. Bueno, em relação à sua administração, esses territórios em além-mar, comandados pelas potências estrangeiras, eles poderiam ser classificados como colônias ou protetorados. Colônias eram aqueles territórios que eram administrados diretamente
pela potência colonial, pela potência metropolitana. Já os protetorados, eles eram administrados indiretamente. Isso acontecia normalmente através da cooptação e de uma aliança com elites locais. Esses eram, portanto, os protetorados. Evidentemente, tudo isso precisava ser justificado de alguma maneira. As teorias da justificação para o neocolonialismo que existiam na Europa eram várias. A principal, no entanto, ela se baseava numa coisa chamada evolucionismo social. Era uma leitura, digamos assim, sociológica, uma apropriação sociológica da teoria da evolução do Darwin, que gozava de muito prestígio ali no final do século XIX e início do século XX. Segundo essa teoria, as sociedades podiam ser escalonadas em graus de civilização, com a civilização europeia representando o máximo de civilização que havia, digamos assim, disponível no mundo na época. Por consequência, os povos dos outros continentes, principalmente desses continentes que sofrem a ação do neocolonialismo, como a África, como a Ásia, né, vastas dimensões continentais com vários povos, com vários graus supostos de desenvolvimento indiferentes, seriam selvagens. Por consequência, o neocolonialismo seria uma espécie de fardo, ou seja, uma tarefa, um trabalho civilizatório da civilização europeia para levar estes outros povos, essas outras nações, a um estado civilizado. Ou seja, isso era considerado como um trabalho de civilização, um trabalho de tirar esses povos de um estado da barbárie. Nenhum continente sofreu tanto as ações do neocolonialismo nessa época quanto a África. E isso porque a África foi, de fato, partilhada. Entre as potências. Isso se deu na chamada Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885. Nesta conferência, o que se fez foi basicamente partilhar os territórios do continente africano entre as potências coloniais. A intenção das potências novas, principalmente a Alemanha, era de que houvesse uma distribuição, vamos dizer assim, equitativa desses territórios. Mas não foi o que aconteceu. As potências clássicas, que já estavam presentes há mais tempo, fizeram valer esta sua presença anterior. Como vocês podem ver, a Grã-Bretanha controlava uma vasta área que ia praticamente da África do Sul até o Egito, tendo como uma das suas principais posições do continente africano o chamado Canal de Suez. Isso era importante para a Grã-Bretanha porque através desse canal fazia-se a conexão entre o Mediterrâneo e o Oceano Índico, ou seja, era uma passagem estratégica. A França, por sua vez, comandava boa parte da África Ocidental, Argélia, ali o Maghreb, que é essa região norte da África, tudo isso ficava sob domínio e influência da França. Essa partilha não muito equitativa, obviamente, acirrou a diferença, acirrou a concorrência entre as potências clássicas e as novas potências. Como vocês sabem, isso vai estar na origem. Esse conflito entre essas potências vai ser a grande motivação, a grande origem da Primeira Guerra Mundial. Então é isso, pessoal. Nessa aula nós vimos então como ocorreu essa partilha da África, vimos também a definição de neocolonialismo e vimos um pouco também por que isso influencia no desenvolvimento posterior deste grande conflito que é a Primeira Guerra. Até a nossa próxima aula.